estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Olha o que Jesus está falando para aquela igreja que era morna. Ele não desistiu, ele estava batendo a porta. Ele estava, aliás, na porta. Além de estar na porta, ele estava batendo na porta. Além de bater na porta, ele estava clamando. Irmãos, antes de Jesus castigar alguém, olha o que ele mostra. Primeiro, eu não sou assim. Como muitos intolerantes e impacientes, eu primeiro estou na porta, eu depois bato na porta, e depois eu falo através da porta, como que chamando, como que atraindo as pessoas que ele ama para mudar e sair do estado de mornidão espiritual. Chamando, batendo, significa que ele estava insistindo com aquela igreja para que eles mudassem. Irmãos, se Jesus está falando com você, se já há tempo Jesus está chamando, está convidando, está te orientando, escute ele pelo amor de Deus nesta noite e toma a decisão de mudar. Toma a decisão de agir diferente. Aleluias. Nós vamos ver no versículo 21, ele vai fazer uma promessa para aquela igreja, após advertir, após corrigir. E que promessa seria essa? Ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. Que promessa gloriosa! Uma das maiores promessas de todas as 7 cartas, as 7 igrejas, foi essa para Laodiceia. Uma das maiores promessas. Prometeu que eles estivessem no trono com ele. E no trono significa o que, pastor? Quando Jesus prometeu ao Senhor: eu estou convidando vocês para mudar, que vocês possam vencer o mundo, vencer o diabo e vencer a própria natureza, para sair da mornidão espiritual. Ele estava dizendo: tem uma recompensa. Eu faço uma promessa para vocês: se vocês vencer, eu prometo que vocês vão se assentar comigo no meu trono, como meu Pai me prometeu e como eu me assentei no trono junto do meu Pai. E trono significa o quê? Trono significa honra. Trono significa exaltação. Trono significa autoridade. Jesus estava prometendo para aquela igreja: olha, eu vou honrar vocês. Se vocês ouvirem a minha voz, se vocês mudarem, eu vou exaltar vocês. Eu vou dar autoridade a vocês para se assentar no meu trono. Como se ele dissesse: eu vou recompensar toda entrega, toda renúncia, toda fidelidade, toda dedicação, toda fé, todo trabalho, toda paixão que vocês têm por mim. Eu vou recompensá-los. E eu fiquei a pensar, irmãos, versículo de número 21, ele falou de trono. Trono fala de honra. Versículo 20, ele falou de comunhão, de mesa. Ei, pastor, o que tem a ver isso? Mesa fala de intimidade, de comunhão. Mesa fala da ceia do Senhor. Como se ele dissesse: olha, no 20 eu falei de comunhão, de ceia, de intimidade. Quando vocês participam da ceia, vocês estão tendo intimidade comigo, comunhão comigo. Agora no versículo posterior, eu vou exaltar, eu vou honrar quem prioriza ter intimidade comigo. Irmãos, ninguém sentará no trono, Jesus está dizendo, sem não te sentar na mesa comigo. Valorize a mesa do Senhor, a intimidade com Ele, porque Ele prometeu honrar, exaltar quem senta na mesa com Ele. Nós vamos ver que Ele vai finalizar dizendo: quem tem ouvidos, ouça
Espírito diz às igrejas. Isso fala da autoridade do Espírito Santo, da autonomia. Todos que vêm pregar aqui, que têm oportunidade, eu não digo assim, olha, eu não quero que você fale de arrebatamento, eu não quero que você pregue sobre pecado. Eu nunca fiz isso aqui com ninguém, porque eu entendo como pastor e autoridade de uma igreja concedida por Jesus, que o Espírito Santo tem autonomia para falar o que Ele quer. O Espírito Santo tem autoridade para falar o que Ele quer com a igreja, usando as pessoas. É por isso que eu não proíbo ninguém de subir no altar ou entregar uma mensagem, contando que seja Bíblia, contando que não seja heresia, contando que não seja fábula. Pregue a palavra. O Espírito Santo mandou, o Espírito Santo disse: pregue, pois nós confiamos e nos rendemos à autonomia e autoridade do Espírito Santo. Igreja, irmãos, Jesus, o Espírito Santo tem que falar o que Ele quer. A igreja não pode ser calada por líder, por homem algum. A igreja tem que ter autonomia e liberdade para a mensagem que o Senhor dá falar. E a mensagem que o Espírito Santo fala, muitas das vezes, com a igreja, é algo que a igreja não quer ouvir. O Espírito Santo usa um pregador, uma pregadora para combater pecado. João 16:8, ele diz: quando o Espírito vier, ele convencerá o homem, o mundo, do pecado. Isso significa que alguém que tem o Espírito, alguém que prega cheio do Espírito, ele prega também contra o pecado. Igreja que Deus está presente, igreja que o Espírito Santo governa, ela prega contra aquilo que é errado, aquilo que é pecado, querendo crente, querendo o auditório ouvir ou não. Precisamos dar autonomia ao Espírito Santo a falar o que Ele quer em nosso meio. Eu fiquei a pensar quando o Senhor me deu essas 7 cartas para pregada na igreja sobre Apocalipse, de uma forma até superficial, de muitas coisas. Eu disse: mas Senhor, o negócio vai estreitar, pois as cartas, elas falam e revelam as qualidades das igrejas e os defeitos da mesma. Mas Ele me disse naquele dia: a igreja é minha, eu te chamei para fazer e para pregar a minha palavra. Pregue, quer ouça ou quer não ouça, o altar é para pregar a minha palavra. Desde então eu tenho me dobrado, eu tenho me curvado, eu tenho buscado a palavra para pregar para a igreja. Eu queria te convidar para descansar dos seus pés. Eu fiquei pensando e maravilhado quando ele estava cantando no começo aqui, falando de louvores que revelam a nossa necessidade de ter Deus, de não perder a presença de Deus, de buscar ao Senhor. Aqui o Espírito Santo falou forte ao meu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que saem da igreja, deixa eu falar, não é por conta do pastor, não é por conta de problema com o irmão, não, é só pretexto. Quem às vezes remove, sabe quem é? É o próprio Jesus. Porque Ele falou: olha, eu vou me dar-te-ei da minha boca. Ele, é como se Ele ingerisse algo, uma água morna, e Ele colocasse para fora do seu corpo. Na Bíblia existe a analogia de que Jesus é o cabeça da igreja e o corpo é a igreja. Então, quando Ele ingere a água, ou quando alguém é inserido no corpo e não faz bem, como Ele falou: vou me dar-te-ei da minha boca, quer dizer, colocarei para fora da comunhão do meu corpo. Aleluia. Tem gente que acontece isso. Eu não quero sair deste corpo, eu não quero perder esta comunhão com Ele, por isso eu vou
dedicar cada vez mais a minha vida espiritual, para que não venha esfriar e nem me tornar um crente morno, mas alguém fervoroso na presença de Deus. Escute, pois, este dia e este momento, aleluia, esta palavra Deus falou conosco. Mas pastor, eu estou frio. Ele está te convidando para voltar à comunhão. E por que Jesus falou assim? Quando eu fiquei pensando, quem dera, oxalá que tu fosse frio ou quente. Porque quente ele quer que todo crente seja quente. E por que ele falou quem dera que fosse frio? Porque, irmãos, está mais fácil o frio mudar do que o morno. O frio reconhece que ele precisa de mudança. O frio reconhece que ele está distante. O frio reconhece que ele necessita de Deus. Por isso Jesus falou, oxalá que tu fosse frio. Porque se tu tivesse frio, tu ia reconhecer que precisa de mim. Eu ia te chamar, eu ia falar com você e você viria. Mas porque vocês são mortos, porque é difícil convencer o morto, irmãos, que é morto. É difícil convencer alguém que é morno espiritual, que precisa melhorar a vida espiritual. Você chama para orar, ele não quer. Você orienta para consagrar, não consagra, não jejua. Falam para que eu não preciso disso, eu não necessito, até se opõe com quem faz. É difícil. É só o Espírito Santo para fazer essa obra. E a minha oração nesta noite é essa: Espírito de Deus, a tua palavra foi pregada, a mensagem não é minha, é do Senhor. E eu preguei expositivo, Senhor, mostrando o que o texto diz, revelando a tua palavra. E venha visitar os corações nesta noite, Senhor. Se tem alguém que está frio, que está desligado, e ao ouvir tua voz, pensa em voltar, em reconciliar, em se entregar a ti, faça a obra. Senhor, se tem alguém quente em nosso meio espiritual, Senhor, venha animar ela, ele cada vez mais. Diga para ele que ele e ela está no caminho certo, que ele e ela precisa conservar esse estado fervoroso, ainda que alguns o chamem de fanático, ainda que alguns o chamem de extremista, mas fala ao coração do teu servo, fala ao coração da tua filha, de que ele e ela está no caminho certo do fervor espiritual, de que ela ou ele pode desagradar a muitos, mas agrada ao Senhor com o seu fervor espiritual. Mas se tem alguém aqui morno nesta noite, como tinha na igreja de Laodiceia, Senhor, o Senhor é quem pode fazer, o Senhor é quem pode conscientizar, é o Senhor é quem pode transformar essa vida e esse coração que pensa que da forma que está bom, que pensa que não precisa buscar porque já tem o suficiente e o bastante. É o Senhor é quem pode revelar, é o Senhor é quem pode quebrar estas barreiras, Senhor, da conformidade espiritual. Quebre nesta noite, rompe nesta noite e conscientize, Senhor, de que precisa sair da mornidão espiritual, de que precisa se apaixonar pelo Senhor verdadeiramente, de que precisa valorizar tudo que envolve o teu nome, a tua casa, a tua palavra, a tua obra, o teu reino. Que o teu Espírito, ó Deus, faça a obra em nossas vidas nesta noite, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Abre as suas mãos, irmãos. Se tem alguém que está afastado e deseja reconciliar, pois vem aqui na frente. Alguém que nunca foi cristão e deseja confessar a Jesus, vem aqui, iremos orar pela sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações e o fervor do Espírito Santo esteja com todos, e quem crê diga amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, no nome santo do Senhor Jesus.